Graças e paz, queridos, amém? Amém. Podemos assentar. Que bênção. Muito bom estar de volta. Foi um dia abençoado. Gratos, eu e minha casa, gratos ao pastor André, pela confiança, pastor Almiro, pelo convite. E que possamos ser bênção nesta noite, mais uma vez. E como foi colocado ontem, o tema para hoje é famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Ontem nós falamos de mudança. Para que você mude em algo, para que a nossa casa seja transformada. E nós vamos dar continuidade a isso. Sabe por quê, queridos? Todas as famílias, uma vez ou outra, passa por uma tempestade. É difícil você encontrar uma família que nunca passou por uma tempestade. Uma família que estava andando e de repente estava em saúde, e no outro dia se depara com a doença, um desemprego onde não era esperado, um acidente, um divórcio, uma descoberta de adultério, um filho, uma filha que falece, um marido, uma esposa que falece. Tempestades que acontecem na nossa vida, dentro da nossa família. Um parente que você se espelhava, de repente já não é mais o que se espera. Você olhava, você observava e fala assim: meu Deus. E tudo isso é como algumas pessoas dizem, é como caísse uma pedra sobre você, ou como se alguém puxasse de repente o seu chão. Tempestades acontecem na minha vida, na minha casa, na minha família. E a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 7, 24 ao 25. Se a mídia, o Igor está lá, obrigado Igor pelo apoio. Tanto o Igor, tem que agradecer o casal, né? O Igor, a Cris, obrigado pelo carinho. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas Jesus continua dizendo: mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esta é a palavra desta noite. Uma casa sobre a rocha. Uma família vitoriosa é uma família que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma família vitoriosa é uma família que cava profundo até encontrar terra firme para ali edificar a sua casa. Uma família vitoriosa é a família que sabe o valor do perdão, sabe o valor de boas decisões. E é sobre essa família que nós queremos traçar um percurso nesta noite. Eu escrevi aqui, quando olhamos os inúmeros dilemas que enfrentamos neste tempo, verdadeiras tempestades que afetam nossas vidas e nossas famílias. Não podemos, como igreja de Jesus, ver tudo isso e não nos sentirmos incomodados. E o melhor que podemos fazer diante de todas estas coisas é clamarmos ao Senhor. Dilemas. Por que o divórcio é tão natural hoje em dia? Por que é um ataque tão imenso contra a família tradicional? Por que vivemos num momento em que falar o adultério se torna algo natural? Não deveria ser, mas se torna. Por que temos que ser assim?
Por que temos que lutar pelas famílias? Dilemas que nós vamos tendo que ter respostas, porque a sociedade fica nos taxando como quadrados, como antiquados. Que isso? Por que ficar pagando preço por este casamento? Por que ficar orando, jejuando por causa disso? O que nos resta diante de tantos dilemas, diante de tantas tempestades, é nos prostrarmos e clamarmos ao Senhor. É o que nos resta. Todos nós enfrentamos dias difíceis, situações em que nos vemos perdidos diante do mar da vida. Algumas dessas situações, muitas vezes, nós mesmos ocasionamos. Outras, apenas são situações do dia a dia. Porque como lemos lá em Mateus capítulo 7, diz que tinha uma casa sobre a rocha. E vieram ventos, e sopraram ventos, e a água deu com ímpeto contra aquela casa. Tempestades, acontece tanto em quem constrói a casa sobre a areia, quanto quem constrói a casa sobre a rocha. Situações do dia a dia. Hoje o clima estava muito bom. Tem pessoa que fala assim, meu Deus, caiu um raio lá em casa, o que eu estou fazendo de errado? Mas está caindo um raio em tudo quanto é lugar. Situações do dia a dia. Você sai sem camisa num tempo frio, e você pega um resfriado, e você fala, o demônio está nervoso demais comigo. Era só ter usado uma roupa adequada. Situações do dia a dia. Agora tem situações que realmente você foi vítima de um ataque satânico. Você está buscando em Deus para algo, e Satanás realmente não está nem um pouco interessado que você tenha vitória. Aí você tem que saber o que? Discernir o que é a situação natural do dia a dia e o que é a situação onde você está sofrendo ataques de Satanás. Você tem que descobrir se é você mesmo que está ocasionando aquela situação. De repente é você mesmo que no trato do mal com o parente, tratando mal a esposa, os filhos, se isso que você está recebendo de volta não é coisas do dia a dia, porque você está ocasionando isso. Então pense bem naquilo que você está recebendo. Tem um ditado que diz, se você não gosta do eco que você está recebendo, tem que prestar atenção no que você está falando, porque vai ecoar a sua voz. No entanto, o que nunca podemos perder de vista é a certeza que Deus cuida de nós. Em meio às tempestades, Deus cuida de nós. Tem um versículo lá em Isaías que diz que naquele dia, aquele homem será como um abrigo, uma rocha, um abrigo em meio à tempestade. Jesus seria este que nos abrigaria. E Jesus olha para Jerusalém e se voltando diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te proteger debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Eu não sei se você já criou galinha, mas é coisa linda de se ver quando está chovendo, ela coloca todos os pintinhos debaixo dela e ela protege. E Jesus quer fazer assim comigo, contigo, nos proteger em dias de tempestade. Então tudo que temos que fazer é clamar. Olha o que diz Gênesis 2:18, para entrar na questão bíblica e social, uma visão bíblica e social sobre casamento, porque toda família começa num casamento. Toda família nasce, Deus criou o homem, Deus depois forma a mulher, e aí Deus diz, todos nós acabamos dizendo que Deus fez ali o primeiro casamento, e ali foi formada a primeira família. E aí diz assim, Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada mulher porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O texto de Gênesis 2, 23 e 24 vai falar de uma coisa maravilhosa: uma só carne. Uma palavra que pode passar o próximo aí, Igor. Uma só carne é uma única carne. Errad seria o termo no hebraico. Errad é um termo usado para uma questão em conjunto. Você tem ali um cacho de uva, tem muitas uvas, mas é um cacho de uva. Aqui você tem um homem e uma mulher, mas ao se unirem, tornam-se uma só carne. E no próximo slide vai dizer bem assim, ó, o fato da Bíblia dizer que homem e mulher, através da bênção de Deus, se unem numa só carne, significa que eles passam a compartilhar de uma lealdade absoluta e eterna, que independe de circunstância ou situações. Você se casou, você se uniu, e agora a Bíblia está dizendo que você tem uma lealdade absoluta que independe de circunstâncias ou situações. Independe de tempestades que você passa. Independe de tudo isso. E muitas vezes, por causa de uma tempestade, nós abrimos mão de tudo. Nós trocamos de esposa, trocamos de marido, abandonamos filhos, abandonamos igreja. E se a gente estiver no ministério, é o primeiro que a gente larga, é o ministério. A primeira coisa que a gente pensa num momento difícil é abrir mão da igreja, é abrir mão do departamento que a gente trabalha, e já quer entregar para o pastor, ou já nem aparece na igreja. Quando você deveria buscar a Deus, se envolver, você quer abandonar. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, porque eu sou líder de um ministério de famílias, e eu tenho isso em mim, eu sei do que eu estou falando. Quantas e quantas vezes, no auge de uma discussão em casa, no auge de um travamento, eu falei, meu Deus, eu não sirvo para ser líder de família, não. Estou conseguindo cuidar nem dessa mulher aqui, rapaz. Cuidar da vida dos outros. E a gente passa por isso. E quer abandonar. Mas graças a Deus, que a gente volta, ora. Se eu contar um pouco da quarentena, eu tomo tudo de um tempo aqui. Essa quarentena foi uma bênção para a família. Essa quarentena mudou muitas histórias. Até a história da minha casa mudou em algumas coisas. Porque eu imaginava estar vivendo o auge do meu casamento. E descobri que não estava. Eu imaginava que era o melhor líder de família, e descobri que não era. Melhor esposo, melhor pai. Só que eu saía cedo para trabalhar, voltava à noite. Aí dividia também o tempo com igreja, ministério e tantas outras coisas. E aquilo que eu imaginava que fazia tão bem, descobri que não estava fazendo tão bem assim. Foi um momento de voltar, de me aproximar mais, de entender mais, de buscar mais. E de estar mais voltado para casa. Descobri muitas coisas sobre a minha esposa que até então eu achei que sabia. E quarentena. Tempo de reflexão. Valeu a pena ter passado por tudo isso. Tempestades que a gente passa, que produz frutos em nós. Muitas vezes você acha que a tempestade vem só para te destruir. Não, querido. Ela vem por um propósito. E achou em mim um propósito. E eu entendi. Então, independe de circunstâncias ou situações, uma lealdade que perdura na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade. A unidade não é quebrada porque as circunstâncias mudam. Eu não quebro a lealdade do casamento porque eu perdi o emprego ou porque a minha esposa resolveu sair do emprego para ser mãe. A minha esposa saiu do emprego desde quando ela engravidou até hoje, já se passaram 13 anos, nunca mais voltou ao mercado de trabalho. Resolveu ser mãe. Eu a admiro por isso. Tem hora que eu fico olhando e falo assim, meu Deus, que desafio.
Porque mesmo estando 24 horas com aquelas duas crianças lá, duas bênçãos, Jesus. Então você fala assim, imagina se tivesse com babá. Porque as bichinhas têm um gênio da mãe e um pouquinho só do pai. Eu olho para minha mais velha e falo, é eu. Eu olho para a mais nova e falo, a sua cara, o seu temperamento, o seu jeito. Que dificuldade. Tem hora dela com a mais velha, porque eu e a minha mais velha, a gente se entende. É muito igual. Aí ela tem dois para tomar conta no mesmo temperamento. Olho para a mais nova, vejo ela. Aí ela fala, não mexe com ela. Eu falo, claro que se for mexer com ela, estou mexendo com você. A mesma coisa. Ela protege a pequenininha assim. É o gênio, é tudo dela. Então, minha esposa abandonou o trabalho, mudou as circunstâncias, mas a gente não perdeu o casamento por causa disso. Ser uma só carne não significa perder a individualidade ou a personalidade. Significa, olha o que está escrito aí, ó, cuidar um do outro. Você não perde a sua personalidade, você não perde a sua individualidade, só que agora você se junta. Uma só carne significa que agora um cuida do outro, um é companheiro do outro, um é amigo do outro, aí vocês vivem de mãos dadas. Um dos versículos que mais me chama a atenção na Bíblia é de Reis 10, 15 ou 10, 17, não me recordo agora, que o rei está indo de cavalo, na sua carruagem e encontra uma outra pessoa, que me fugiu o nome aqui, e ele fala assim, é o teu coração para comigo, assim como o meu é para contigo? E o outro fala, é. Ele dá a mão e fala, então suba. Querido, para você pedir para alguém subir na sua carruagem, para andar com você nesse casamento, o coração tem que ser partilhado. E tem pessoa que casa só pelo corpo do outro, só pelo ato sexual do outro, casa só porque tem uma boa relação na cama. Aí chega aqui, aí vem para o Casados para Sempre, aí tem que um trabalho de mudança de atitude, fez tudo errado no namoro. Aí acha que não, que casou porque tem que separar. Não, dá tempo de consertar. Mas se tivesse começado certinho lá, aí casou de uma forma totalmente virada a cabeça. Aí eu posso falar de mim. Eu casei gostando de outra, minha esposa casou gostando de outro, mas a gente era bacaninha. Descobri que Deus, porque depois que você casa, não tem essa, não era da vontade de Deus. Não, você casou, chupa essa manga agora, bola para frente. Deus é poderoso para mudar a situação. Deus falou para o povo de Israel, não faz aliança com ninguém. O povo de Israel vai lá e faz aliança com os gibeonitas. Aí os gibeonitas, olha o que os gibeonitas fazem, chega lá, e aí eles chegaram, todo sujo, pão bolorento, dizendo assim, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar, nossa, eu sou uma benção, eu trabalho, eu vou ser rico. Esse monte de promessa. Foi assim os gibeonitas. A mesma promessa que ele fez para você, que não cumpriu até hoje. Falou que ia te levar para uma lua de mel inesquecível, até hoje não teve mel nenhum. A lua já está minguante, está desse jeito. Promessas. Aí o que acontece? Israel vai e faz aliança com esse povo. Quando o povo da terra descobre que Israel fez aliança, vai contra os gibeonitas na luta, fala, não, vocês traíram a gente. Aí Israel está lá de boa, chegou a notícia, olha, os gibeonitas estão em guerra, vamos lá, não, nós não vamos nessa luta não. Deus manda dizer, é para ir lutar a batalha deles, porque vocês fizeram aliança. Quando a luta está ferrenha, Deus faz o sol parar, para que haja vitória.
Não importa se o seu casamento foi ou deixou de ser a vontade de Deus. Não importa se o seu casamento era ou não era, se teve ou não teve. Tudo que você queria, você casou. E você não casou errado, tenha certeza disso. Deus une propósito. Agora, se está com dificuldade de juntar esses propósitos aí, peça para Deus. Se for preciso, Ele para o sol só para te ver ser vitorioso. Não importa. Eu creio nisso que eu estou te falando, porque o meu casamento tinha tudo para dar errado. Tudo que você imaginar para dar errado tinha. Mas Deus veio e provou a sua fidelidade, a fidelidade que está escrito nesta palavra, que Ele faria o sol parar para nós termos vitória. Queridos, basicamente tem mais de 10 anos que a gente não sabe o que é brigar. Não sabe. Teve um dia que nós ensaiamos uma briga. A gente começou a rir porque a gente nem sabia brigar mais. Já ficou tenso as coisas lá em casa? Já ficou. Já tivemos que ter rusgas? Já tivemos. Mas o vizinho nunca ouviu a nossa voz. Gritaria, xingamento, blasfêmias, mandar o outro lá para aquele lugar, voltar para casa, né? Nós não vamos mudar porque as circunstâncias mudaram. Cabe a nós. Então viver de mãos dadas é isso. É andar juntos. Você dá a mão para quem está contigo. E aí você pode colocar o que você quiser, ser uma só carne, dentro desse contexto, viver de mãos dadas. Tem marido que chega primeiro, a esposa chega 2 horas depois, porque ele veio correndo, deixou a esposa para trás. Você vai num parque, tem gente que sai, deixa a esposa, deixa o esposo e vai na frente. Coisa boa é andar de mãos dadas. Tá juntinho ali. Tem hora que eu me pego no mercado fazendo isso. Eu tô indo embora. Aí eu... Vambora. A gente cai nessas falhas. Mas louvado seja Deus que temos o conhecimento para voltar e corrigir em tempo hábil. Na unidade, um cuida do outro porque são um só corpo. E ser um só corpo significa que o casal, a família, vive com os mesmos objetivos e propósitos. A empatia sendo vivenciada na sua maior essência. Está todo mundo junto. O que é essa empatia? Se um chora, o outro também chora. Se um sorri, o outro também sorri. Se um sente, o outro também sente. Se um se realiza, o outro também se realiza. Falamos sobre isso ontem. Se eu cresço no meu trabalho, a minha esposa fica feliz. Se ela recebe um elogio da Giovana, da Gabriela, por ser uma mãe maravilhosa, eu fico feliz, porque para ela é uma realização. Se as pessoas a veem como uma mulher virtuosa, eu fico feliz. Se ela está sorrindo, se ela está chorando, eu não vou falar que eu choro quando ela chora, porque eu choro quando assisto filme. Quando ela está chorando, eu tento orar, procurar. Mas se eu assistir um filme e o cara vencer no final, eu choro. Eu não sei se seu marido é assim. Talvez assim como ele nasceu com defeito de fabricação. Não era para acontecer, mas acontece. Esse dia nós assistimos um filme e nós disputamos quem que ia chorar primeiro. Deus 3 chorou quase que no mesmo tempo, assim. Uma família de chorão. Mas é lindo demais ver a unidade sendo vivenciada. Se um está sorrindo, se um está sentindo, o outro também está sentindo. Falei sobre isso ontem, porque o marido que respeita a emoção da esposa. Tem hora que ela está chorando por uma perda, por alguma coisa, o marido está ali, está na dele. O filho está passando por uma dificuldade, sofreu algo na escola, está com dificuldade na prova. Esse dia eu fui para cima da minha filha, porque eu vi ela chorando, porque não conseguia resolver um problema da escola, começo daquelas aulas online. E eu falei, filha, como que você não lê, não sei o quê. De repente eu falei, meu Deus, não posso fazer isso com a minha filha não. Sentei do lado dela, falei, vamos ler junto esse negócio aqui. Começamos a ler. Comecei a ler com ela. Aí fiz um círculo aqui, eu falei, filha, a resposta está aqui, ó. Ela falou, mas está diferente. Eu falei, claro, porque o outro é tarefa, aqui é o exercício. Aí você entende esse exercício aqui,
tu pega os números da tarefa, joga aqui e você tem a resposta. A minha filha foi a primeira a terminar o exercício, mandou no grupo, todo mundo, parabéns, Giovana, parabéns. Ela, ô pai, um momento, uma palavra, e eu poderia ter colocado tudo a perder. Nós precisamos olhar para isso. Se um sorri, o outro sorri. Se um sente, o outro sente. Então eu coloquei algo aqui, aquilo que faz o meu cônjuge, ou meu filho, ou minha filha crescer, se realizar e se tornar uma pessoa mais feliz, realmente me traz contentamento, alegria e satisfação. Eu vibro com a vitória do outro dentro de casa. Quando meu cunhado liga, quando a minha sogra liga, quando algum parente liga, eu vibro pelo crescimento dele, ou eu fico com inveja? Ou eu falar, família. Eu vou dentro do Unidos para Sempre, que está no próximo slide, para falar um pouco sobre o dentro da nossa casa. Mas eu queria ler um texto com vocês. Queria contar uma história que eu li há um tempo atrás, e que é de um livro chamado Famílias Restauradas. E essa história, ela demora alguns minutos, e eu gostaria que você prestasse atenção. É um livro do Padre Léo. Se você nunca ouviu o Padre Léo falando para a família, o cara é maravilhoso. Aí você ouviu o Cláudio Duarte, você ouviu o Padre Léo, você fala, o Cláudio é cópia. Aí o Cláudio depois confirmou, ele é fantástico, ele é apaixonado. O Padre Léo já faleceu há alguns anos, mas deixou um legado para as famílias. E esse livro dele é muito, muito bom. E ele conta uma história assim, o irmão Bento era um monge muito santo. Além de santo, tinha fama de ser um excelente conselheiro matrimonial. Sua fama se espalhava por toda a região. Segundo diziam, este santo monge tinha o dom da palavra, de ciência e da sabedoria. E esses dons sempre se manifestavam na forma de visões. O seu Alfredo, numa duvidosa tarde, foi procurá-lo e descreveu o grande drama que ele estava vivendo. Qual era o drama do seu Alfredo? Irmão Bento, estou mergulhado em grandes problemas. Estamos passando por uma crise financeira. Tudo em nossa casa está errado. De uns tempos para cá, nada dá certo em nossa vida. Minha família vive um pequeno inferno. Minha mulher está sempre doente, ela só sabe reclamar da vida e dos problemas. Eu de vez em quando acabo enchendo a cara de bebida. Meu filho mais velho cheira cocaína, fuma maconha, tem um corpo todo cheio de tatuagem, não faz barba, toca saxofone e flauta nos botecos por aí. Bebe, que é uma coisa medonha, e tem um cabelo tão longo que mais parece uma menina. Minha filha é terrível. Cada dia ela aparece com um namorado diferente. E o pior, usa umas roupas que o senhor nem pode imaginar. Meu filho caçula de 12 anos já foi expulso de 3 colégios. Só quer saber de andar de bicicleta e ver televisão. E o pior, hoje faz 6 meses, 3 dias e 4 horas que a minha sogra está morando com a gente. Para o senhor ver, tudo está errado e eu queria pedir a sua ajuda. O que faço? Porque tudo está dando errado na nossa família. Nós já fizemos de tudo que nos ensinaram. Fomos até uma senhora que benze e ela mandou a gente levar umas velas, uma galinha, uma garrafa de cachaça e ainda cobrou 200. Mas não adiantou nada. Já queimamos incenso, compramos pirâmide, fizemos um mapa astral, nada mudou. Então eu resolvi procurar o senhor. Já que o senhor é um homem tão santo e tem visões, será que o senhor pode me dizer o que causa esses problemas? Eu já não estou aguentando mais essa vida. Por favor, me ensine uma reza, uma oração, ou ore por nós. Pelo amor de Deus, nos ajude. É assim que muitas pessoas chegam na igreja. Já bateram em tantas portas. Aí entrou por aquela porta. E o mais interessante de tudo é que ao entrar por aquela porta, Jesus Cristo te recebe como se fosse a primeira porta que você bateu. Ele não leva em consideração. E o santo homem de Deus colocou a mão sobre a cabeça do seu Alfredo e fez uma silenciosa oração. E depois lhe disse:
seu Alfredo, estou tendo uma visão. Deus está me mostrando uma coisa muito grave. Deus está me mostrando que dentro da sua casa tudo vai mal. E ele falou, mas acabei de dizer para o senhor. Ele falou, tudo vai mal e porque vocês estão cometendo um dos mais medonhos pecados da face da terra. É algo muito sério, não sei se eu posso falar para o senhor. E ele, por favor, fale. Ele falou, não, o problema é muito grave, eu não sei se posso falar, não sei se o senhor vai aguentar eu falar. Ele falou, mas homem de Deus, fala, pode falar, eu estou pronto, qualquer coisa eu vou lá e já mato aquele cara, porque eu estou desconfiado da minha esposa mesmo. Aí ele falou, mas que pecado tão terrível é este? Pode falar. Ele falou, bem meu filho, o senhor sabe que Deus é amor, e Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho único, para que todos que nele crescem fossem salvos. Jesus veio e nós o matamos, então Deus mandou Jesus de volta na terra, só que ele não poderia vir com o mesmo rosto de antes, senão o povo mataria ele ainda mais rápido. Aí Jesus voltou, só que ele veio disfarçado. E a verdade é que eu estou vendo aqui, é que ele veio disfarçado em um dos membros da sua casa, da sua família. Aí o seu Alfredo ficou pensando, o senhor está falando que lá em casa mora o próprio Senhor Jesus disfarçado? É melhor o senhor conferir direito essa visão. Porque acho isso impossível. Se o senhor conhecesse a minha família, não falaria uma barbaridade dessa. O senhor não faz ideia. Ele falou, é isso mesmo, Jesus está disfarçado em um dos membros da sua família. Agora, como vocês não reconhecem quem é Jesus, vocês começam a tratar mal uns aos outros. Aí vocês ficam, por isso que nada dá certo. Você trata mal a sogra, trata mal os filhos, e aí o seu Alfredo voltou para casa, passou no bar, tomou uma, porque ele ficou muito nervoso. Ele falou, vou resolver esse negócio hoje. Como assim Jesus disfarçado na minha casa? E ele falou, contou para a família tudo o que aconteceu, e ele diz assim, reuniu todo mundo em casa e falou, quem de vocês é o Cristo disfarçado? Que se manifeste agora. Aí uns olharam e falaram, o pai bebeu de novo. Ele falou, quem que é o Cristo disfarçado? Ninguém falou nada. Ele ligou de novo para o monge, ele falou, não, ele está aí, pesquisa. E lá pelas frentes, depois de uma conversa, ele falou, acho que não é aqui não. Aí numa outra reunião de família, agora ele com mais veemência falou, o santo homem de Deus falou que Jesus está aqui, e nós vamos descobrir hoje. Ele está disfarçado. Aí Juninho, o filho mais novo, arriscou um palpite. Pai, quem sabe seja a vovó? Ele falou, meu filho, não fala bobagem dessa não, nem por brincadeira, cala essa boca, onde já se viu você falar uma coisa dessa? Oh meu Deus, perdoa essa blasfêmia, filho, olha bem para sua avó, como é que Cristo poderia se disfarçar num trambolho desse? Meu filho, eu quero que você aprenda uma coisa desde pequeno, para nunca mais esquecer, sogra a gente deve gostar igualzinho eu gosto de cerveja, bem geladinho em cima da mesa. Aí ele falou, então a Juliana falou, então deve ser o papai. Aí foi a vez da sogra. Deve ser mesmo. Eu fico olhando para a cara desse homem, imaginando Cristo disfarçado nessa anta. Você já ouviu falar que Cristo era um alcoólatra, mal educado, homem bruto e sem escrúpulo? Agora que estamos pecando, este homem é um jumento em forma de gente. Querido, parece brincadeira, mas eu conheço famílias assim, que a forma de tratamento é de idêntica para pior. E deixa eu ir um pouco além, pessoas que estão dentro da igreja. Nunca vi uma pessoa mais ignorante. Como é que ele pode ser o Cristo? Dona Matilde, a esposa, então resolve falar, Alfredo, ser o Cristo disfarçado, isso é piada. Ele é um homem da pior espécie possível, é a esposa falando.
vive deixando roupa espalhada pelo chão do banheiro. Quando falo com ele, está sempre bocejando, fuma no quarto, assiste TV com o controle na mão, não deixa ninguém mudar de canal, chega suado em casa, com os pés sujos, vai direto para a cama, bebe, fuma, não corta a unha do pé, fica sempre perguntando como se chama o menorzinho, porque esquece o nome dos filhos. Tem dó, minha filha. Jesus não é seu pai, não. Kaique, o filho mais velho, que até então estava só observando, falou, então deve ser a mamãe, o Cristo disfarçado. E seu Alfredo se enfureceu. Agora ele ficou bravo. Meu filho, isso é outra bobagem sem tamanho. Sua mãe só sabe reclamar da vida. Basta a gente pegar o jornal para ler, ela vem puxando conversa fiada. Quando a gente está morrendo de sono, ela vem querendo ter uma conversa séria. Vê se isso pode acontecer. Enche a casa de planta e ainda me coloca uma samambaia em cima da televisão. Quando eu quero ir a uma festa, ela faz cara feia, desânimo e faz tudo para que eu desista. Erra sempre quando me compra uma roupa, sempre compra um número menor. Quando lhe dou um presente, ela logo passa para a empregada, vive falando mal da minha mãe, vive falando mal da mãe dela. Chorou a gravidez inteira e tudo que vocês fazem de errado, ela logo diz que a culpa é minha. Basta um erro que ela diz, puxou o papai. E aí vai. Meu filho, como ele pode ser o Cristo? Como ela pode ser o Cristo? Olha, a Bíblia diz que Jesus curava todas as doenças. Sua mãe tem todas as doenças. Ela é absolutamente o contrário de Jesus. Depois, se sua mãe fosse o Cristo disfarçado, a cruz teria que ser de aço. Que outra cruz suportaria uma baleia dessas? Sua mãe só sabe comer e reclamar. Aí a Juliana, mais uma vez, talvez seja o Kaique. A Juliana é um doce. Como o Kaique? Jesus por acaso fumava maconha? Olha bem para a cara do Kaique, um cabelo horroroso, ele nunca lava os cabelos, e aquela caveira que ele tem tatuada nas costas, como pode ser o Cristo? Então deve ser o Juninho mais novo, talvez. Aí a Juliana na hora, mãe, que absurdo, o Juninho. Jesus era um menino inteligente. A Bíblia diz que aos 12 anos ele se perdeu e quando a mãe encontrou ele estava no templo disputando e ensinando doutores. O Juninho é um burrinho em forma de gente. Já foi expulso de 3 colégios, este ano pelo jeito vai ser do 4º. E se for a Juliana? Perguntou a avó com os olhos cheios de ternura. Ah, Juju. Aí o Kaique na hora. O quê? A Juliana ser Jesus? Isto sim que é uma blasfêmia. Olhe bem para as roupas que ela usa. E os namorados? A senhora sabe que ela é chamada de vassourinha aqui na rua? Já varreu todos os meninos. Namorou e ficou com a maioria deles. A única coisa que a Juliana se parece com Jesus é com a roupa que ela usa no dia em que ele foi crucificado. E assim foi a discussão. E como não se chegava a um acordo ali, de repente o Juninho falou, talvez seja a vovó mesmo. Ela até gosta de orar. E depois é a mais velha da família, acho que precisamos tratá-la melhor. Os irmãos concordaram com a ideia e até o senhor Alfredo ficou pensando na possibilidade, por mais triste e terrível a possibilidade, segundo a palavra firme e certa do homem de Deus, poderia ser a sogra. E se fosse? Então mudaram o comportamento com a avó, começaram a tratá-la melhor, até o seu Alfredo resolveu fazer um café da manhã. E ele chegou e colocou numa bandeja, levou e bateu na porta do quarto. E a voz lá de dentro falou, quem é? Falou, sou eu, minha sogra. Vim lhe trazer um café da manhã, entra. Ela falou, você veio me trazer um café da manhã? Bebe primeiro. Vai que está envenenada. Mas como ninguém tinha certeza acerca de quem pudesse ser o Cristo disfarçado, a dúvida persistia. Porque a sogra também começou a tratar melhor o genro. Poderia muito bem ser qualquer um, e se fosse o pai, talvez a mãe ou um dos filhos.
acabaram melhorando o tratamento com todos os membros da família. Dona Matilde parecia muito mais feliz, já não reclamava tanto de doenças. Seu Alfredo já não parava mais no barzinho para beber cachaça. Cada um começou a tratar o outro com a possibilidade de ser o Cristo disfarçado. Os filhos começaram a perceber os valores dos pais. Os pais passaram a reservar um tempo para o diálogo, para o carinho entre si e para com os filhos. Genro e sogra se tratavam com respeito e caridade, e as coisas começaram a mudar naquela casa. Algum tempo depois, tudo havia mudado. As coisas se acertaram como que por um milagre. Juninho conseguiu melhorar muito o seu desempenho na escola. Kaique chegou a ajudar ele em lições, e a Juliana já não saía mais para as lanchonetes, boates, e as roupas melhoraram. O clima daquela casa parecia outro. Aquela família que dizia viver um pequeno inferno, agora começou a experimentar algumas mudanças consideráveis. Já não tinha tanta dívida, porque se uniram para pagar o que deviam. O pai, pela vontade de chegar logo em casa, já não parava mais nos botecos. Era tão bom quando Juliana vinha, se sentava em seu colo e gostava de receber carinho nas orelhas e fazer carinho na orelha do pai. A família foi descobrindo também a importância da oração, e foi com grande alegria que aquele homem de Deus, num domingo pela manhã, olha para a sua direita e vê toda a família na igreja. E ele para após aquela reunião e diz: que bom, vocês descobriram o segredo. Na medida em que começaram a tratar um ao outro como se fosse o próprio Cristo, vocês aprenderam a ver Jesus um no outro. Com isso descobriram algo maravilhoso. Vocês estão enxergando um ao outro com os próprios olhos de Cristo. Vocês descobriram o grande segredo. Tentando ver Cristo disfarçado, descobriram o Cristo que existe de fato no coração e na vida do outro e em cada um. E este segredo foi Jesus mesmo que nos ensinou. Todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. É isso, meus irmãos. Quem não for capaz de ver Jesus na pessoa do outro, jamais vai ser capaz de ver a pessoa do próprio Cristo. Esse é o grande segredo para a vida em família. Esse é o grande segredo para a restauração das nossas famílias. Começar a ver a imago Dei no outro, a imagem de Deus. Começar a tratar o outro como a imagem de Deus. Como que eu posso olhar para Rita, a minha esposa, e saber que ela é imagem e semelhança de Deus, e começar a desferir contra ela palavras que vai diminuir a imagem e semelhança do próprio Deus? Como que ela pode olhar para mim e enxergar em mim a imagem e semelhança dele? E começar a me diminuir. É por isso que Paulo vai dizer: o que sai da sua boca tem que edificar, tem que botar para cima. Os romanos ouviam as palestras, ouviam os preletores, e diz a história que eles ouviam com um bocado de sal, para que eles pudessem pôr sal nas palavras, porque tinha palavra que era difícil de engolir. Jesus não nos deu essa oportunidade. Ele falou que as nossas palavras já têm que sair temperadas com sal. Não é o outro que tem que colocar sal para me ouvir. É eu que tenho que saber o que eu vou dizer para o outro. Não é o outro que tem que me engolir. É eu que tenho que temperar as minhas palavras com sal, para que cause boa audição no outro. Como que você, marido, trata a esposa? Como que a esposa trata o marido? Como que os pais tratam os filhos? Como que nós estamos tratando os nossos familiares? Cabe a nós. Amo a frase de Josué Gonçalves que diz: se somos portadores de vida, não podemos deixar nos outros marcas do inferno.
Não dá para minha sogra, meu sogro, meus parentes passarem por mim, que sou portador de vida, e sair do outro lado com marcas do inferno, com mágoa, com rejeição, com falta de perdão. Não dá. A começar em mim vai ter que quebrar corações. Precisamos mudar a história da nossa família. Tempestades que estão passando pela nossa casa, como passou pela casa do seu Alfredo. Há possibilidade de mudar a história de uma família, mudando uma atitude nossa, a forma de tratar o outro. Rapidamente, para não tomar muito tempo, Mateus 19, 5, 6 vai dizer, pode ir passando para nós, Igor. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E disse, era uma pergunta de Jesus ali. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque Jesus está falando, e não disse Deus isso? Deixa o homem pai e mãe, se une e se torna uma só carne. Se Deus não autoriza a separação, olha uma tempestade, vamos começar a trabalhar rapidamente as tempestades. Se possível, 4 delas. Se Deus não autoriza a separação, porque muitos casais se separam e porque o percentual de divórcio cresce a cada ano, até mesmo entre os cristãos. Que tempestade é essa que passa pela nossa casa, que a gente, mudando a circunstância, muda a nossa lealdade, muda a nossa forma de ver a aliança. Muitos casais se separam porque abrem rotas de fuga no relacionamento. Desistem, falam em separação o tempo todo, pensam em separação. Qualquer coisa é motivo para falar em divórcio. Eu não vou ser radical para dizer que a palavra divórcio nunca vai entrar na sua casa, porque na minha ela já entrou. E eu tive que tratar com ela. Eu já tive pedido de divórcio, porque eu me achava o máximo. Minha esposa não. Então eu preciso olhar para isso daqui. Se a palavra divórcio aparecer, que haja sabedoria do céu para você se render, se ajoelhar e falar, Deus, eu preciso de um conserto. Eu preciso ser mudado. Querido, se a minha esposa não dormir à noite, porque por algo do nosso casamento, eu não posso dormir. Tem algo errado se minha esposa está sofrendo por causa do casamento e eu dormi. No dia em que minha esposa falou em divórcio, aí eu fiquei na cama, rolando para lá, para cá, de repente ela levantou e sumiu. Eu falei, aí depois caiu, eu falei, cara, se essa mulher foi se matar. Depois ela falou, você é besta, eu tiro a minha vida por causa da sua? Levantei da cama muito rápido, quando eu abro a porta do quarto das meninas, ela estava de joelho orando. Me ajoelhei do lado dela, fiquei ali enquanto ela ficou, orei, pedi para Deus restaurar a nossa unidade, a nossa família. Levantamos dali, fomos até umas 3 da manhã, traçando pontos de melhoria, aonde eu, Félix, precisava mudar, aonde ela, Rita, precisava mudar. Depois disso, só quem é casado e já passou por isso entende que o melhor vem depois. Aquela música faz muito sentido, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. É na cama que resolve depois. Oramos, pedimos perdão, reatamos uma aliança e estamos aqui firmes e fortes. Tive que mudar rotas, querido. Eu estava sonhando sozinho, eu não estava sonhando com ela. Então, se a palavra divórcio aparecer no seu casamento, dobre seu joelho e clame a Deus, porque há solução para o seu casamento, porque houve para o meu. E se eu estou ministrando aqui, hoje ela não está, mas ontem ela estava aqui. Ela falou, eu vou continuar indo contigo, porque eu creio no que você ministra. Eu quero estar contigo.
Eu só não quero que você vá sozinho. Eu só não quero que você sonhe sozinho. Eu só não quero que você tome as decisões sozinho, sem consultá-la. Mas essa é a história para uma outra oportunidade. A solução está em colocar Deus no casamento. Você não precisa, só para melhorar isso, você não precisa se separar por causa da crise ou desgaste no relacionamento. Primeiro, porque o casamento é para sempre. Segundo, porque você pode se esconder e se refugiar em Deus e em suas promessas. Se houver tempestade na sua vida, na sua família, nós estamos aqui num dia profético para o mês de abril. Se houver qualquer dificuldade em seu casamento neste ano de 2021, creia, você pode se esconder e refugiar-se em Deus, porque Ele vai te guardar no pavilhão dEle. Tempestades que enfrentamos, no máximo 10 minutos eu encerro. Primeira não, já estamos na terceira tempestade aqui, ó. Falamos da tempestade dentro de casa, lá com a história do seu Alfredo. Falamos do divórcio que pode pintar na sua casa, na sua família. Não, talvez não com você, mas com um parente. Pode acontecer que você tem estrutura para orar pela restauração de um casamento, de uma família. Em uma pesquisa recente, entre casais brasileiros, os maus hábitos foram citados como sendo a maior causa de dificuldade conjugal, acima dos problemas de comunicação, finanças, sexo, criação de filhos, parentes e outros. Sabemos que no dia a dia essas pequenas irritações podem desgastar um casamento. Que irritações são essas? Coisa rápida aqui, ó. Egoísmo, só pensa nele. Insensibilidade, deixar toalha na cama, falar mal dos outros, murmurações e outras questões do dia a dia, que vai do sapato fora do lugar, do banheiro que nunca lava, sempre o outro que tem que lavar, da louça que nunca auxilia na limpeza da louça, da casa que só o outro, eu ajudo em casa. Querido, se você ajuda é porque a obrigação é do outro. Mas a Bíblia diz que para nós homens vivermos a vida comum do lar. A minha casa a gente limpa muito rápido, porque um joga água, outro puxa, outro passa pano. Questão de 20 minutos, meia hora a casa está limpa. Não é obrigação só de um, porque no meu trabalho, eu estou falando de mim, pode ser que não sirva para você, mas no meu trabalho, se eu tomar água nesse copo, eu tenho que ir lá, lavar o copo e guardá-lo. Por que na minha casa só minha esposa tem que fazer? Por que eu não posso auxiliar? Por que ela não pode ir fazendo o almoço e eu vou lavando as vasilhas? Eu não gosto de lavar vasilha. Vê outra coisa que você pode para não pesar. Coloca os filhos para fazer. Quando todo mundo se une, é disso que estamos falando, de uma só carne, de unidade. Quando todos se unem dentro de casa, as coisas saem mais rápido. Você pode assistir uma série com a família, você pode ter um momento de devocional. Quantas vezes, por ignorância minha, eu não tinha um devocional com a minha família, porque a Rita tinha que limpar, a Rita tinha que cuidar, a Rita tinha que fazer, e eu estava lá sentado lendo Bíblia. Uma bênção. Aí depois chamava ela para ler Bíblia, ela falava, eu não quero ler. Eu nunca entendi o porquê que ela não queria ler, até descobrir que eu era o problema. Eu estava reinando, lendo a minha Bíblia, enquanto ela tinha que fazer tudo. Quando nós começamos a compartilhar tudo, sentávamos junto à mesa, para ler a Bíblia juntos, para orar junto, para fazer uma oração, para ouvir os filhos. Muda a história da nossa casa, uma atitude nossa. Jesus colocou bem assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então essas perturbações, essas irritações, vai nos cansando, vai nos sobrecarregando. Então hoje é dia de você clamar ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se essa tempestade, esses maus hábitos têm causado distúrbio na sua casa, hoje é noite de você deixar no altar do Senhor. Outra tempestade que a gente enfrenta, parentes. Entre as piadas prediletas universais,
parte delas brinca com a sogra, né? Aí uma delas está aqui, ó, feliz foi Adão que não tinha sogra nem caminhão. Pergunta, qual a distância ideal para alguém que deve morar da sogra? Resposta, não tão perto que ela chegue para visitar de chinelo, nem tão longe que ela vá de mala. Aí, eu não coloquei aqui, mas por que eu estou colocando isso daí? Porque a gente está ferindo o outro brincando. Parece que não, mas você está ferindo de repente a sua esposa, porque você está falando mal do parente dela, da mãe dela, está ferindo o seu marido, porque você está falando da mãe dele. E você, e assim como eu, fomos chamados para amar o outro, para fazer a diferença na vida do outro. Nós carregamos vida. Então, como diz Josué Gonçalves, mais uma vez, eu ia colocar aqui, quem não respeita ou quem não sabe honrar a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Então, são coisas que eu paro. Eu levei minha sogra para viajar. Minha sogra é uma bênção. E ela está gravando e ela deve estar assistindo. Mas pensa na mulher que é uma bênção. E ela sabe que eu não mudei por causa de algumas dores de cabeça que eu tive. Eu continuei amando ela. Eu continuei respeitando ela. Ela é uma senhora de idade. Eu deixei ela no shopping, lá, um dos maiores shoppings de São Paulo. Quer andar, vai andar. Só que de repente ela não queria mais andar, ela queria ir embora, e eu não queria ir embora. Aí quando eu ligo, ela está no ponto de ônibus, eu falei, meu Deus do céu. Falei, volta aqui, vamos embora, vamos para casa. Fui muito zangado, muito zangado. A Bíblia não proíbe você de se irritar, ela proíbe você de machucar o outro, por causa da sua irritação. Resolvemos toda a situação, pedi perdão, ela pediu perdão, foi uma bênção. Se você muda porque o outro não age de acordo com o que você queria, tem algo errado. Continuei amando ela, continuamos os outros dias de férias, continuamos saindo. Se eu desonrar a minha sogra, eu machuco a minha esposa. Muito cuidado com isso. Quais são alguns tipos de problemas que a gente enfrenta com parentes aí, ó? Lealdade dividida. Não vai dar tempo de tratar nenhum dos casos aqui. O slide está lá no computador. Se você quiser depois, pede uma cópia. Pastor Almiro, pastor André distribui aí, coloca no grupo da igreja, aí vocês leem. Lealdade dividida. Ouve pai, ouve mãe, ouve todo mundo. Não é leal só com a esposa. Primeiro tem que ouvir a opinião de todo mundo para depois ouvir a mulher. Primeiro ouvir a opinião de todo mundo para depois ouvir o marido. Interferências no casamento de terceiros, falta de privacidade. A qualquer momento alguém entra pelo portão, vai entrando, vai. Tem privacidade. Conflito sobre criação de filho. A sogra ensina de um jeito, a avó ensina de um jeito, o pai ensina de outro, a mãe quer ensinar de outro. E lá na minha casa tinha ficado certo uma coisa: se eu disse não e a Rita disse sim, prevalece ainda o não, porque tem um não na parada. Mas a Rita é muito esperta, muito sábia. Ela fazia com que eu dissesse sim. Então ela me convencia a dizer um sim. Ela buscava uma situação para que fosse benéfica para a Giovana. Mas enquanto não mudasse, a Giovana não poderia fazer. E se a Giovana ouvisse o não meu e mentisse para a mãe, aí era dobrado. Porque filho tem que saber o limite que lhe é dado. Não é não, sim é sim. Se ela ousasse, se ela já sabia que a resposta era não da mãe e viesse para mim, porque a minha mãe deixou, e depois eu descobrisse que era mentira. Limites. Não é a correção que machuca seu filho, ou magoa o coração dele. Não estou dizendo para você espancar seu filho, mas a Bíblia diz que a vara da disciplina livra a alma dele do inferno. E não é só o inferno da sepultura não, querido. É o inferno de passar dias nessa terra, como foi o pequeno Adonias. Diz a Bíblia que Davi nunca corrigiu Adonias. Vai ler a história desse guri. Filhos que o pai trata como reizinho.
Sempre disse para minhas filhas, aqui vocês não são centro das atenções, vocês fazem parte da família. Eu não discuto com a minha esposa por causa de filha. Eu não perco a paz com a minha esposa por causa de filhos. Porque nós dois educamos juntos. Se eu não concordo com alguma coisa com o que a Rita faz, ou ela não concorda com a forma que eu ajo, a gente conversa e resolve entre nós, não na frente de filho. Conflito sobre tradições, aqui a gente comemora todo ano, dia 12, aqui tem que ser assim. Aí vem para o casamento, aí começa a dar esses conflitos, cuidado com pais, tem ou não tem que cuidar dos pais idosos, trazer para casa, conviver com isso, questões de responsabilidade, conflitos sobre feriados e férias, tem que passar na casa de mamãe, depois tem que passar na casa de papai, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, começa a dar conflito. O que a gente diz lá para os noivos? Vocês vão ter que chegar num acordo. Vai chegar o tempo que nem casa do pai, nem casa do outro pai, é só vocês. Porque se começa a dar problema isso daqui, vocês começam a viver um distúrbio dentro do casamento por causa de tradições das famílias, está na hora de você criar a sua própria tradição. Meu pai fez aniversário, liguei para ele, pai, parabéns, depois eu passo aí e levo um presente. Fiz aniversário, meu pai, filho, parabéns, tem dinheiro para comprar presente? Não, vai dar uma benção, fazer uma oração por você, está valendo. Meu sogro, minha sogra, nós nos damos muito bem, se der para ir lá a gente vai, se não der está tudo bem, se virar o ano, liguei para meu pai dia 2 de janeiro, de repente você pensa assim, nossa, mas você, não querido, é porque a gente se desvinculou, as tradições da família do meu pai, as tradições das famílias da Rita, são diferentes da minha casa, tem aniversário que eu não convido ninguém, eu faço um bolinho, reúne nós 4 e canta parabéns. Porque não dá para convidar todo mundo, o dinheiro é curto, aí convida um, o outro fica zangado. Aí manda só foto depois, olha. Quando manda foto? Porque é nossa casa, nossa família. Nós não vamos mudar, nós não vamos entrar em atrito dentro de casa por causa das famílias, por causa da intervenção de terceiros. A minha família tem que estar feliz. Eu continuo respeitando meu pai, continuo amando meu pai, continuo amando a casa do meu pai, eu vou lá, eu fico horas conversando com meu pai. Fui lá no dia dos pais, passei uma tarde com ele. Só que se eu ficar 4 meses sem ver ele, a gente só liga. Agora, por que eu sou assim? Porque eu resolvi dar prioridade para minha casa. E se der a gente corre lá, se der a gente vai lá. E o meu pai, ele é a mesma coisa. Porque e a gente vive numa paz. Isso é muito bom. Porque ficou acertado. O dia que der da gente vir, a gente vai vir. Mas que nunca mais haja cobrança. Por que não veio? Por que não virou o Natal com a gente? Por que teve que passar? Ai, vai matar a mamãe, por que você não veio aqui? Vai chegar o dia que talvez seja só vocês. Quantos virada de ano, eu, Rita e Giovana, de joelhos em casa, nem na casa de um, nem na casa do outro, só nós. Aí no outro dia, passava em um, passava no outro, tá tudo bem, Deus é bom, e vida que segue. Questões de responsabilidade, dependência financeira, dependência emocional, moradia em conjunto, compensa morar com o sogro? Rapidamente, encerro. Se você está passando por uma crise no seu casamento, não desista, não abra rota de fuga para fora do casamento, não pense em se separar não pense em separar aquilo que Deus ajuntou, não fale em separação, não pense em separação. Feche essa porta de uma vez por todas, em nome de Jesus. Permita Deus agir em seu coração com sua doce paz, porque se nada acontecer em seu coração, nada vai acontecer em sua família e em seu casamento. A solução, querido, dentro do casamento,
a solução dentro da sua família, a solução em fazer e buscar a vontade de Deus. Vamos buscar essa vontade e essa solução em Deus agora em oração? Vamos orar? Se põe de pé. Quando eu digo que é a solução dentro do seu casamento, quando eu digo que é a solução dentro da sua família, é porque a Bíblia diz que toda solução que você precisa está dentro ou da sua casa ou da terra que você possui. Quando o profeta chega para fazer um milagre, pergunta: o que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite, eu tenho uma farinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando Eliseu o recebe, ele está diante de Jericó, a Bíblia vai dizer que Eliseu está ali, os homens saem de dentro da cidade e param diante de Eliseu e falam assim: meu senhor, o senhor está vendo? A cidade está bem localizada, a cidade é muito bonita, é tudo muito bom, mas lá dentro as águas são amargas, a terra é estéril, não produz nada. Muitos casamentos são assim, muitas famílias são assim, igual do seu Alfredo. Quem olha parece família de margarina. Chega na igreja todo mundo de mão dada, uma bênção, mas quando entra do portão para dentro, as águas são amargas, a terra é estéril. O que o profeta diz? Volta lá dentro, pega um punhado de sal, coloca num prato novo e traz para mim. A solução para a cura daquelas águas estava lá dentro. O que você precisa, a solução do seu casamento não está no adultério. A solução para o seu casamento, para a sua família, não está em arrumar outra família. Está dentro de você. Certa vez um jovem numa quermesse, essa é uma história que eu escutei há muitos anos atrás. Eu estava lá no rincão do meu Senhor, quem já foi ali do lado da Univag. Eu era da Seitonoye e frequentava o rincão. Eu era uma bênção. E o cara contou uma história. Ele falou: tinha um jovenzinho numa quermesse e ele era negro. E ele olhou e tinha um homem vendendo balões. E esses balões flutuavam, e ele olhou e não tinha nenhum balão negro, preto. E ele chegou perto do homem e falou: Senhor, fico olhando e não vejo nenhum balão preto. Os balões pretos não voam? E aquele homem pegou um balão preto, colocou gás dentro dele e soltou. Ele falou: filho, não é a cor, é o que está dentro que o faz voar. Não é o seu casamento que precisa ser transformado, é você. Porque se você for transformado, Deus transforma seu casamento, porque vai transformar você. Deus não muda coisas, Deus muda pessoas. Cristo não morreu por coisas, Cristo morreu por mim e por você. E se Ele me transformar, eu transformo tudo ao meu redor. Começa a orar, começa a falar para Deus que tempestade que está tendo na tua casa, que você gostaria de ver sendo transformada. Pai, em nome de Jesus, olha para a tua igreja, olha para estes homens, olha para estas mulheres que aqui estão. Assim como aqueles homens tiveram que voltar dentro de Jericó, buscar um prato de sal, descobrir que a cura que eles precisavam estava dentro da cidade, e ao profeta pegar aquele prato de sal e lançar sobre as águas se tornaram boas, a terra voltou a ser estéril, a água é boa até os dias de hoje. Faz de novo, Senhor, faz de novo neste lugar. Transforma pessoas neste lugar, transforma vidas neste lugar, para que famílias sejam transformadas, para que famílias sejam restauradas, para que pais sejam melhores, para que mães sejam melhores, para que filhos sejam melhores, para que lares sejam melhores, ó Pai, para que esta igreja seja mais forte.
Em o nome de Jesus Cristo. Começa a visitar cada lar, começa a visitar cada família, começa a visitar cada esposo, cada esposa. Meu Deus, se tiver algum filho aqui, alguma mãe clamando por filho que está na boca de fumo, que está no bar no momento desse, algum marido que esteja no bar, alguma esposa que esteja longe dos seus caminhos, meu Deus, Tu sabe todas as coisas. Vai lá onde eles estão agora e incomoda eles, e começa um processo de transformação dentro deles. Coloca um desejo pelas águas vivas, ó Pai. Coloca sede neles pela Tua presença, meu Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos por famílias restauradas, por famílias saudáveis neste lugar. Nós oramos por aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, Pai. Por aqueles casamentos que precisam de uma renovação. Mas nós também oramos por aquelas famílias que estão muito bem. Nós oramos por aqueles casamentos que estão muito bem, para que eles possam ser ainda melhores, para que a partir deles, ó Pai, outros casamentos possam prosperar neste lugar, para que esta vizinhança reconheça esta igreja como uma igreja de família, como um lugar onde eles possam chegar e ver a Tua boa e poderosa mão agindo neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos estas famílias, e nesse mês profético de abril, que antecede o mês das famílias, faz de novo, Pai, cura, renova, restaura, em o nome de Jesus Cristo, transforma, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, nós abençoamos estas famílias, nós abençoamos esta igreja, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, nós estamos como líderes do Ministério de Família ali na Igreja Batista Nacional Maranata, na rodovia, junto com o pastor Max. Tem um canal no YouTube que tem o meu nome, youtube.com/Felix Lawton. Vai estar na descrição do vídeo, vou pedir para o Igor colocar depois na descrição do vídeo. Está ali. E a hora que você estiver assistindo, vai aparecer de novo. Entre lá, se fazer sentido para você, curta, comente, se inscreva no canal e nos acompanhe. Este ano nós vamos fazer bastante coisa para a família e nos colocamos à disposição, pastor. Se o senhor precisar, aqui estamos como servos para abençoar cada dia mais e mais o corpo de Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês.